Fala pessoal, bom dia a todos. Antes da gente terminar o nosso capítulo 3, onde nós já estávamos finalizando, gostaria de fazer uma breve recapitulação sobre os nossos últimos conteúdos, principalmente para as pessoas que estavam perdendo as nossas lives. E vou tentar fazer um apanhado geral do que nós vimos até aqui. Para qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem perguntar no chat da plataforma, aqui no nosso horário pela manhã, ou no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então vamos lá. Nós vimos no início, logo de início, na nossa primeira aula, sobre as palavras interrogativas e exclamativas. A gente sabe que identificar quando uma palavra é interrogativa e exclamativa, tanto no espanhol como no português, não vai diferenciar nada, só que obviamente só a forma de pronunciação e de escrita das palavras, mas a significação é a mesma, não muda. Vamos lá. Nós estudamos que em algumas frases vai existir algumas palavras que elas vão assumir significados, vão assumir determinadas posições diferentes de acordo com a frase onde ela esteja inserida. Vamos ver aqui rapidamente como é que funciona. Se eu digo, por exemplo, aqui na primeira frase, el hombre que hizo aquello no está aqui, o homem que fez aquilo não está aqui. Temos o seguinte aqui, nas observações. Temos o que, percebam que o que está aqui, aqui também e aqui, e temos o quando. Vocês vão perceber que o que e o quando, eles vão assumir significados diferentes dependendo da frase onde eles se encontram. Às vezes o que vai ser relativo, às vezes o que vai assumir uma postura de interrogação, tudo para se adequar àquela frase. A mesma coisa quando o que estiver inserido numa frase de exclamação, a mesma coisa para o quando, para a palavra quando. Vamos ver aqui, ó. El hombre que hizo aquello não está aqui. Percebam que o que está aqui no meio da frase, eu identifico ele, está estabelecendo uma espécie de elo de ligação para unir a informação do homem e o homem que, aí dando continuidade para a frase que fez aquilo não está aqui. Então aqui nessa frase, o que assume uma postura de ser relativo, ou seja, ele vai ter essa função de ligação, de elo no meio da frase. Só que quando o que ele sai do meio da frase e vem para o início e recebe o acento agudo, que nós chamamos no espanhol de tilde, ou seja, quando a palavra é tildada, recebe a acentuação. E quando eu identifico também os sinais no início e no final de uma frase, eu vou identificar que o que já está assumindo outra postura. Então, quando eu vejo dois pontos de interrogação, um no início e um no final, eu já sei que isso é uma frase interrogativa, é uma pergunta. Então, o que antes era relativo, estava no meio aqui, estabelecendo conexão, quando ele vem para o início da frase, recebeu o acento agudo, que é a tilde, e vem acompanhado de interrogações, ou seja, que isso aquele homem? Que fez aquele homem? Então já sei que o que já está assumindo uma postura de interrogação. O que ele é interrogativo, ou seja, o que fez aquele homem? Eu estou perguntando. Beleza. A mesma coisa aqui. Pero que haces? Percebam que o que voltou para o meio da frase, só que agora os sinais de pontuação são exclamações, são sinais exclamativos, está no início, no começo e no fim da frase. A mesma coisa do nosso português, quando eu digo assim, meu Deus, e coloco a exclamação no final, o meu Deus, eu estou exclamando de uma forma em que eu posso estar alegre, eu posso estar assustado, eu posso estar com raiva, vai depender muito do contexto. A mesma coisa aqui, a diferença é que vem no início e no fim, ou seja, são dois, tanto para interrogação como para exclamação. E agora, como que está nessa frase em que eu identifico que tem uma exclamação no início e no fim,
ou seja, uma frase exclamativa, o que ele assume a postura de ser exclamativo. Ok, nada mais do que isso. Pero que haces? Que fazes? Porém, o que faz? Mesma coisa aqui, ó. Que é isso aquele homem? Que fez aquele homem? E el hombre que hizo aquilo não está aqui. O homem que fez aquilo não está aqui. Então, o que, dependendo da frase onde ele está e dependendo também das acentuações, dependendo dos sinais que eu for encontrando na frase, seja interrogação, seja exclamação, ou simplesmente no meio de uma frase, eu vou saber se ele é relativo, estabelecendo um elo de conexão no meio da frase, se é interrogativo ou se ele é exclamativo. A mesma coisa vai acontecer para o quando. Ó, quando llegues, te lo contaré. Quando chegar, eu te contarei. Percebam o seguinte, quando chegar, quando. O quando aqui assume uma postura de conjunção. A gente vai ver depois como é o que são as conjunções, não sei se vocês já viram, né? Mas ó, tá indicando uma maneira. Quando chegar, eu te conto. Quando? Ok. Agora percebam que aqui, ó, interrogação no início, no final, o quando tá aqui, ok, recebeu o tilde na pergunta, porque é uma pergunta. Agora perceba quando eu digo quando chegarás, quando chegarás. Então, o quando, diferente aqui, que é uma conjunção, quando chegar, aqui já está assumindo outra postura de interrogação. Então, quando chegarás? Percebam? Estão percebendo a diferença? E por último aqui, ó, no início também, eu já percebi que tem exclamação no início e no final, então é uma frase exclamativa. E quando já vai estar assumindo outra postura, vai estar assumindo outro significado. Quando terminará todo este lío? Quando terminará toda esta bagunça? Então estou exclamando algo, seja de modo irritado, ou com raiva, ou com chateação, enfim, não importa. Só quero que vocês entendam que o que e o quando, aqui nesse nosso assunto, nesse conteúdo, dependendo da frase onde ele se encontra, dependendo dos sinais que eu encontro na frase, seja interrogação ou exclamativa, o que, o quando vão estar assumindo o que? Posturas diferentes, vão estar assumindo significados diferentes, certo? Breve resumo. Palavras heterotônicas. Esses aqui também foram um dos mais fáceis que nós vimos até agora. Percebam que heterotônicas, ou então chamadas de heteroprosódicas. Mas vamos para o heterotônicos, para ficar mais fácil para vocês. Todos nós sabemos que hétero é diferente. Ok. E tônicas vem de tonicidade, ou seja, de algo que eu pronuncio, que eu falo com mais intensidade, com mais força, com mais energia. Então, nada mais é do que palavras comparadas com o nosso vocabulário do português vão ser pronunciadas de forma diferente, ou seja, heterotônicas. A tonicidade, ou seja, a parte mais forte da palavra vai ser diferente, ou seja, hétero, do nosso vocabulário português. Vamos ver aqui, ó, dois exemplos. Se no português eu digo academia, ó, a tonicidade aqui, ó, no mi, academia. Em espanhol eu vou dizer academia, academia. Saibam que a tonicidade é diferente, ou seja, hétero diferente de tônica, tonicidade, intensidade da palavra. Mesma coisa, acrobacia. Eu falo em português normal, acrobacia, acrobacia. Ok, o sílaba tônica está aqui. E no espanhol já é diferente, eu já digo acrobácia, acrobácia. Assim como todas essas outras palavras aqui, que estão destacadas em negritas. Percebe que a tonicidade está sendo diferente entre o português e o espanhol. Cérebro, cerebro. Hidrofobia, hidrofobia. Ok? Nada mais é do que isso.
Nós vimos também sobre os pronomes demonstrativos, aqueles que fazem referência a o que está perto, cerca, pouco lejos, ou seja, um pouco longe, mas ainda está estabelecendo uma certa proximidade, e muito lejos, muito longe, ou seja, temos adjetivos que vão demarcar se o objeto está próximo, um pouco longe e distante. Se eu digo aqui, aqueles meninos são muito listos, aqueles meninos são muito espertos. Quando eu digo aqueles, ou pode ser aquela, aquele, aquelas. E quando eu falo, já estou dando assim um índice de que está longe. Por exemplo, aquele é o meu carro pode estar lá no final da rua. Ou seja, um pronome aqui, ó, demonstrativo, ok, dando uma ideia de distância, muito longe. Agora, quando eu digo isto não me interessa, isto não me interessa, esse isto já está fazendo referência a algo que está perto de mim, muito perto mesmo. Às vezes eu posso até já estar segurando um objeto, seja lá o que for. Se digo, por exemplo, este livro é meu, este livro é meu. Ou seja, este livro está perto de mim, eu estou falando sobre ele, eu posso estar segurando esse livro pode estar em cima da minha mesa, seja lá qual for. Mas este é um dos pronomes, faz referência a algo perto. Esse, aqui ó, já é diferente. Esse é meu coche, esse é o meu carro. Esse não está tão perto de mim, mas também não está tão longe. Esse é o meu carro. O carro pode estar a uns 10 metros de distância, mais ou menos. Não está nem tão perto. Se eu fosse dizer este é meu coche, ou seja, este é o meu carro, não está nem tão perto e nem tão longe. Então, esse é meu coche, esse é o meu carro. Ou seja, algo que está entre o longe e o perto ainda. Ele é intermediário. E aqui, este é meu perro. Este é o meu cachorro. Ou seja, este, eu estou falando aqui nesse momento, ele está perto de mim, eu estou segurando ele, mas este é o meu cachorro. Então, este é um pronome de faz referência a algo cerca, a algo próximo, ok? Vemos também sobre os adjetivos demonstrativos, que os adjetivos demonstrativos eles exercem função de adjetivos quando eles modificam, determinam substantivo. No geral, eles vêm diante de um substantivo, porém, eles podem vir colocados depois do substantivo que qualificam, conferindo um tom enfático. Então, eu tenho aqui, ó, esta panaderia vende pães riquíssimos. Esse é o que? Esta, um pronome, estou indicando algo. Panaderia, um substantivo. Vende pães riquíssimos, pães deliciosos. Então, eu tenho um pronome, tenho um substantivo e estou dando assim uma qualificação para ele. Ou seja, estou dando algo particular, algo enfático naquela frase. Agora, se eu quero dar uma ênfase mesmo na frase, o que vai acontecer? No caso, o pronome viria depois do substantivo, diferente daqui, ó, que está antes. Aqui, ó, porém, eles podem vir posposto ao substantivo que qualifica, conferindo um tom enfático. Aí, neste caso, o substantivo, que no caso seria panaderia, vai ser precedido de um artigo. Como panaderia, um artigo feminino, então o artigo é um substantivo feminino, desculpa. O artigo seria o lá, que é o a. Seria o nosso a aqui do português, a vogal a, para corresponder à palavra panaderia. Então, lá, artigo feminino singular, panaderia. Esta, aqui que vamos ter o demonstrativo, vende panes riquíssimos, ou seja, está dando assim um tom de mais ênfase. Então, la panaderia esta vende panes riquíssimos. E vemos sobre os possessivos. Mio,
tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo, meu, teu, seu, nosso, vosso, seus. Aqui tem um S, ok? Teve um problema aqui de digitação, mas tem um S aqui no último. Suyos. Temos o plural, míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros, suyos. E temos o feminino, masculino, ou o singular e plural. Percebam o seguinte, temos as formas tônicas, nós vamos utilizar isso nas frases, e temos as formas átonas, que são as formas apocopadas, quando a última sílaba ou a última vogal de uma palavra, ela é eliminada. Então percebam o seguinte, aqui no singular, em vez de mio, tem mi. No plural, em vez de mios, como aqui, em formas tônicas, tem mis. Mesma coisa para tu, tus, su, sus. Então, percebam que estão perdendo as últimas sílabas. Só que o nuestra, que é nosso, e vuestra, que é vosso, eles não se apocopam. Eles permanecem da mesma forma. Mas mi, tu, su e o último aqui, que seria sujo, todos são apocopados. Ok? Menos nuestra e vuestra. Vamos ver aqui nos exemplos como é que funciona. Nós temos as formas tônicas, ou seja, que são as formas completas, e temos a utilização delas aqui na frase. Elas são utilizadas depois, importante isso aqui, depois de um substantivo, e por isso elas concordam em número e grau com ele. Aqui, ó, estes livros são meus, la victoria será tuya. Estes cuadernos são de ellos, los nuestros, não sei onde estão. Percebam que os que estão destacados em vermelho são os possessivos. E percebam ainda mais, eles estão sendo utilizados depois do substantivo. Somente depois. Ó, estes livros são meus. Perceba que o substantivo aqui é livros. E o meus, possessivo, pronome possessivo, está vindo só depois de livros. A mesma coisa no segundo exemplo. La vitória será tuya. Ou seja, a vitória será tua. Tuya, um possessivo. Só que está vindo só depois do substantivo. Que no caso é sobre a vitória. Mesma coisa, terceira questão, terceiro exemplo. Estes cuadernos são de ellos. Los nuestros não sei onde estão. Estes cadernos são deles. Os nossos, ou seja, o possessivo, nossos, não sei onde estão. Ele está vindo somente depois. O substantivo que eu identifico que está falando sobre os cadernos. Agora, as átonas, que são as que recebem o apócope, no caso, elas são diferentes das tônicas. Elas vêm antes do substantivo. E as tônicas vêm depois. Aqui, ó, aqui não tem mais mia ou mil. Foi apocopado. Perdeu a última sílaba. Então, eu digo na frase, minha amiga me ha invitado para a fiesta de cumpleaños. Minha amiga me convidou para a festa de aniversário. Ou seja, minha amiga, ok. O pronome possessivo aqui, átomo, sofreu apócope, está vindo antes do substantivo. Onde estão tus quadernos? Onde estão teus cadernos? Tus, aqui ó, não está aqui tuyo, como vocês podem acompanhar no livro de vocês, a forma integral do pronome possessivo. Não está tuyo, está tus. São palavras átonas, então elas vão vir antes do substantivo e vão ser apocopadas. Então, perceba que o substantivo é caderno, ok? E tus, pronome possessivo. Então, enquanto as tônicas, os possessivos vêm depois do substantivo, as átonas, que são as que recebem apócope, vêm antes do substantivo, ok? E pronomes possessivos ainda, sobre alguns outros exemplos. E aqui foram algumas questões que nós resolvemos. Acho que uma ou duas que nós vimos na última aula.
Nada mais é do que isso, o nosso capítulo 3. Resumo bem rápido mesmo para a gente dar início para o nosso novo capítulo. No último conteúdo do livro de vocês, capítulo 3, ainda temos alguns léxicos, algumas palavras da língua espanhola, tanto no que se refere ao treinamento da oratória como da escrita, sobre o corpo humano. Coloquei um exemplo bem fácil, bem básico mesmo, para a gente praticar e principalmente para verem como são escritas algumas das palavras. Algumas são falsos cognatos, como a gente vai perceber aqui, ou seja, palavras que se assemelham à língua portuguesa, mas são totalmente diferentes o significado. E vamos lá. El cuerpo humano. Temos aqui la cabeça, ok? Oreja, orelha, cuello ou cuello, que aqui é um falso cognato que, se nós não soubermos o que significa, isso também não, se nós não estivéssemos no contexto sobre corpo humano, muito se pensa que cuello, quando eu falo assim cuello ou cuello, eu estou fazendo referência a um animal coelho. Só que não, coelho é pescoço, certo? Temos ombro, braço, percebam que o Z sempre tem um som de SS. Espalda, costa, mano, traseiro, muslo, que é coxa, pantorrilha, tobillo, que é o nosso calcanhar. Até aqui a esquematização do corpo humano visto por trás. Agora, pela frente, temos ojo, temos a frente, que é a nossa testa. Temos também o cabelo. Não tem aqui, mas cabelo é pelo. Pelo é cabelo. Temos nariz, boca, garganta, pecho, muñeca, que é o nosso pulso, estômago, dedo, rodilha, que é o joelho, las piernas e pé, ou seja, o pé. Se vocês virem também uma dicasinha, vocês virem uma palavra que tem o L no final aqui da palavra pé, que pé é pé, mas se tiver um L, piel é pele, ok? Pé, normal aqui é pé, e se tiver o L, piel é sobre pele. Então, só um léxico rapidinho do espanhol, tá? Nós treinávamos nossa oratória e também a escrita, referente ao corpo humano. Encerramos o capítulo 3 e agora nós vamos dar início ao capítulo 4, sobre os advérbios e, novamente aqui, apócope. Fiz um breve resumo sobre o que seria a apócope lá nos pronomes possessivos, e a gente aqui vai trabalhar detalhadamente como é que funciona a apócope, quais são as regras que elas são utilizadas, quais são as exceções que existem, e também nós vamos ver sobre os advérbios. Os advérbios, percebam o seguinte: assim como no português, o advérbio ele modifica a frase, modifica um verbo, ele pode modificar um substantivo, ele até mesmo pode modificar ele próprio, ou seja, o advérbio, para dar um tom enfático na frase, para dar, às vezes, informações a mais, para que aquela frase, aquela oração, ela possa ter uma qualificação a mais, uma qualificação às vezes melhor ou pior, seja lá como for. Vamos ver aqui nesses 3 exemplos como é que funciona. Se eu digo assim, el autobús chegou, o ônibus chegou. Ok, perceba o seguinte, chegou vem do verbo llegar, chegar. Se eu dissesse só el autobús chegou, o ônibus chegou, ok, nada demais. Mas agora se eu digo assim, el autobús chegou ayer, ou seja, o ônibus chegou ontem. Eu acrescentei uma informação a mais
eu modifiquei no caso, colocando esse advérbio, no caso um advérbio de tempo. Nós vamos ver quantos advérbios existem, quais são as modalidades. Percebam que ayer é ontem, é um advérbio de tempo. Então, já modificou a frase. Então, não é somente eu dizer o ônibus chegou. Eu já coloquei uma informação a mais, já foi modificada. Então, eu digo, no caso, o ônibus chegou ontem. Então, o verbo ligar, conjugado aqui no pretérito, ligou, chegou, já sofreu uma modificação por conta desse advérbio. Ayer, ontem. O ônibus chegou ontem. Já tem uma informação a mais. Foi modificada o sentido original da palavra, da frase. Mesma coisa aqui, ó. Marcos jogou bem. Marcos jogou bem. Ok. Só que agora, se eu quiser dar uma ênfase na frase, se eu quiser dar um tom mais enfático, ou uma qualidade, seja o que for, eu coloquei aqui o seguinte: Marcos juega muy bien. Perceba o seguinte, aqui ó, bien, Marcos jogou bien. Ou seja, temos um advérbio aqui, um advérbio de modo, ou seja, o modo como ele joga é muito bem. Então, perceba o seguinte, Marcos juega muy bien, ou seja, Marcos joga muito bem. Perceba que aqui é um advérbio muy, um advérbio de intensidade. Então, aqui tem um advérbio de modo, que Marcos joga bem, e aqui, ó, muy, um advérbio de intensidade. Ele já modificou a frase original, ele já modificou o advérbio aqui, ó, já modificou outro advérbio, percebam. Então, já fica algo mais enfático. Marcos joga muito bem. Se eu dissesse só Marcos jogou bem, ok. Mas Marcos joga muito bem. Percebendo? Ó, aqui, ele, na primeira frase, ele modificou um verbo ligou, verbo chegar. Aqui, ele modificou um advérbio de modo, no segundo exemplo, Marcos jogou bem, ou seja, Marcos jogou bem, certo? Aí, eu coloquei o muy, um advérbio de intensidade, está intensificando ainda mais a forma como o Marcos jogou, ele jogou muito bem. Então, o advérbio aqui, ó, modificando outro advérbio. E por último, temos la niña es guapa, a menina é bonita. Percebam que la niña, a menina é bonita. Tem um substantivo aqui, nessa frase. Perceba o seguinte, eu coloquei o muy de novo. Ó, la niña es muy guapa. Ou seja, eu estou dando uma ênfase a mais, eu estou dando uma qualidade a mais para a menina. Eu estou modificando ainda mais essa frase, colocando mais um advérbio aqui, no caso de intensidade. Poderia ser outros tipos de advérbio. Nós vamos ver lá na frente. Mas aqui eu só coloquei muy guapa. A menina é muito bonita. Então, modificando um verbo, modificando o próprio advérbio ou modificando um substantivo. Aí nós temos as classes dos advérbios. Temos advérbios que são utilizados para lugar, tempo, modo, quantidade, afirmação, negação e dúvida. Depois nós vamos ver sobre as locuções adverbiais, que são geralmente 2 ou 3 palavras que ainda criam, mas entre aspas, né, um novo advérbio para dar uma modificação a mais naquela frase. Vamos ver como vai funcionar. Ó, temos advérbios de lugar, ou seja, aqui, ali, alá, acá, a mesma coisa de aqui. Lejos, ou seja, longe, em cima, debaixo, embaixo, cerca, que é próximo, e delante, ou seja, adiante. São frases que colocadas, são palavras, que colocadas numa frase, elas dão uma ideia para mim de lugar, ou seja, mi libro está aí debaixo, ou seja, meu livro está aí debaixo. Coloquei aqui uma frase aqui.
debaixo, ou seja, o lugar onde ele está é debaixo, seja de uma mesa, de uma cadeira, da cama e assim sucessivamente. Tempo, hoy, ayer, antes, después, pronto, tarde, temprano, ou seja, hoje, ontem, antes, depois, pronto, que é logo, tarde, temprano, cedo, ou seja, advérbios de tempo. Se eu digo hoy irá llover, hoje irá chover. Percebam que hoy é hoje, então dando a ideia de tempo, hoje. Modo, bien, mal, como, assim, e todos os que se obtêm anexando, colocando esse sufixo aqui, ó, mente, nos adjetivos. Tristemente, dificilmente, facilmente, especialmente. O primeiro exemplo que nós vimos, Marcos joga muito bem. Por exemplo, que tem o primeiro aqui, ó, bien. Ou seja, o modo como ele joga é bem. Eu poderia dizer Marcos juega muy mal. Marcos joga muito mal. Ou seja, o modo como ele joga que é mal. E assim sucessivamente. Temos também tristemente, dificilmente, facilmente, que colocado esse mente aqui, em triste, em difícil, em fácil, em especial, eles são gerados e são criados outros tipos de advérbios. No caso de modo, a menina chegou tristemente em casa. Hoje a prova foi difícil, dificilmente, vejamos um exemplo, o dia está dificilmente complicado, coisa assim, eu não sou muito bom em criar frases. Mas vamos lá aqui, quantidade, muito, pouco, bastante, demasiado, mais, menos, nada. Outro detalhe, aqui são os principais tipos de advérbios, tanto de lugar, tempo, modo e assim sucessivamente, que existem inúmeros outros, só que aqui são os mais utilizados. Em termos de quantidade, mucho, eu tenho muitos livros, eu tenho muitos livros, ou seja, a minha quantidade é de muitos. Poderia dizer que eu tenho poucos livros, por exemplo, tenho poucos livros, então quantidade, da mesma forma. Temos advérbios de afirmação, sí, também, cierto, claro, seguro, ou seja, vamos sair hoje? Vamos sair hoje? Sí, ou seja, estou afirmando. Eu posso dizer claro, cierto. Negação, não, jamais, nunca, tampouco, não, jamais, nunca, tampouco. E de dúvida, acaso, quizá, talvez, ok? São os mais utilizados. Aí aqui somos as locuções adverbiais, que são, que eu falei para vocês, a união de duas ou mais ou três palavras que, ao todo, juntando elas formam uma nova significação. Temos ainda de lugar até dúvida. Ó, allá arriba, que é para cima ou acima, aqui abaixo, aqui embaixo, por todas as partes, à la derecha, à la izquierda, à direita, à esquerda, en el centro, ou seja, no centro, ou seja, que é constituído de duas ou três palavras para criar uma frase só, uma palavra só. Ó, temos en, el, centro. Então fica aqui, ó, en el, no centro, ou seja, no centro. Tempo, por la mañana, temos três palavras aqui, ó, tá? Três palavras, por e lá, na junção fica por la mañana, ou seja, na tradução fica pela manhã, mesma coisa aqui, por la tarde, por e lá, pela, então pela tarde, pela noite e assim sucessivamente. Então, vocês podem perceber que os advérbios, nós vamos utilizar essas frases para dar um índice do que está acontecendo dentro daquela frase. É algo que se refere sobre lugar, sobre tempo, modo, quantidade. É uma frase em que existe uma afirmação lá dentro, uma negação, uma dúvida. Vamos ver aqui nas frases como funciona. Ó, viajaremos hoy por la mañana.
Viajaremos hoje pela manhã. Eu poderia só ter colocado viajaremos hoje. Viajaremos hoje, ou seja, um advérbio de tempo. Mas eu coloquei ainda uma locução adverbial, mais 3 frasezinhas aqui, ó. Por la mañana. Então, viajaremos hoje, advérbio de tempo, por la mañana, pela manhã. Mais um advérbio de tempo aqui, ó, na frase. Marcos tiene muitos livros. Marcos tem muitos livros. Ele tem muitos livros, ou seja, muitos. Advérbio de intensidade, de quantidade, desculpa. Então, são muitos livros que ele tem. Provavelmente habrá clase de língua espanhola. Provavelmente haverá aula de língua espanhola. Ó, o mente aqui, ó. Percebendo? Então, provavelmente, uma locução adverbial aqui está dando ideia de dúvida. Provavelmente haverá aula de língua espanhola. El hombre llegó de repente em nossa porta. O homem chegou de repente em nossa porta. Ou seja, de repente foi o modo como ele chegou. Ele chegou de forma surpresa. Mi coche está cerca del árbol. Meu carro está próximo da árvore. Cerca, ou seja, próximo, se refere ao advérbio de lugar, ou seja, o lugar onde ele está é próximo da árvore, ok? Não tenho hambre, não tenho fome, ou seja, eu estou negando, estou usando um advérbio de negação, no, não tenho fome. E seguramente que irei mirar a nova película, seguramente que eu irei ver o novo filme. Então, seguramente, eu estou colocando uma ideia de afirmação. Então, estou afirmando que seguramente eu irei ver a nova película. Perceberam que os advérbios, eles ficam modificando a frase, dando sentido de tempo, de lugar, de quantidade, dúvida, de afirmação, negação e assim sucessivamente? Nada mais é do que isso. E agora vamos ver sobre a apócope. Apócope, falando novamente, é quando uma palavra é suprimida, uma sílaba, a última sílaba é suprimida ou uma vogal, de acordo com algumas regras do espanhol, por questões de eufonia, por questões de escrita. Então, algumas palavras vão receber apócope, outras vão ser não vai ser tão obrigatório assim receber, vai depender se a pessoa quiser usar ou não apócope. Outras palavras vão ter algumas exceções. Vamos ver aqui, ó. Se eu digo assim, havia 100 coches em la calle. Havia 100 carros na rua. Beleza. Percebam que 100, vocês vão ver nas regras adiante, que 100 ele é uma das palavras que recebe o apócope, ou seja, vai perder a última sílaba diante de palavras no masculino, substantivos masculinos ou qualquer outra palavra que esteja no masculino. Então, havia 100 coches en la calle. Havia 100 carros na rua. Eu sei que carro é uma palavra masculina, certo? E 100 ele está incluso nessas regras de apócope. Quando eles vêm diante de uma palavra masculina, eles perdem a última sílaba. Então, como ficaria a palavra 100 recebendo apócope? Havia 100 coches en la calle. Havia 100 carros na rua. Percebam que o TO foi apocopado, perdeu, foi suprimido essa última sílaba. Porque temos o 100, a palavra original, e uma das regras diz que o 100 diante do substantivo masculino ou qualquer outra palavra masculina vai perder a última sílaba. E coches, que é carros, é uma palavra masculina. Então, 100 vai para 100, recebendo o apócope. Marcos es uno bueno alumno. Uno bueno alumno. Ok.
Percebam que uno e bueno, eles também sofrem apócope diante de palavras masculinas. Então, uno, bueno, perdem a última sílaba. Então, como é que ficaria? Marcos es un buen alumno, ou seja, Marcos é um bom aluno. Aluno é a palavra masculina aqui. Então, bueno perdeu sofreu apócope, perdeu a última vogal, e uno também perdeu a última vogal. Esses são só dois exemplos. Agora nós vamos ver os casos que recebem apócope ou não. Ó, palavras como bueno, malo, nenhum ou ninguno, alguno, primeiro, uno e terceiro, eles antes de substantivo masculino singular são apocopados, ou seja, hoy hace un buen tiempo. Tempo, palavra masculina, bueno é a forma integral da palavra, recebeu apócope. Malo, Juan no es un mal hombre. Juan não é um mau homem. Então, ó, malo perdeu a última vogal porque está diante de uma palavra masculina, homem. Então, não tem como colocar Juan no es un malo hombre. Ficaria Juan no es un mal hombre. A mesma coisa de alguno, ó, algum dia nos veremos. Dia, um substantivo masculino singular, está diante dessa palavra, o alguno vai receber apócope. A mesma coisa para ninguno, primeiro, uno e terceiro. Nenhum coche está aparcado aqui. Coche, ó, de novo, carro, é um substantivo masculino singular, uma palavra masculina. Então, ninguno, já que está diante dessa palavra, vai ser apocopado. Nenhum coche está aparcado aqui. Nenhum carro estacionou aqui. Hoje é meu primeiro dia de classes. Hoje é o meu primeiro dia de aula. Primeiro, temos a forma aqui integral da palavra. Mesma coisa. Uma palavra masculina. O primeiro está diante dessa palavra, então perde a última vogal. É apocopada. Puedes prestar-me um bolígrafo? Podes me emprestar uma caneta? Ou seja, uno. Temos a forma integral. Bolígrafo, que é uma palavra masculina no espanhol, certo? E já que o uno aqui está diante dessa palavra que está no masculino, perde a última vogal. Então é apocopada. E este é o meu terceiro livro de espanhol. Este é o meu terceiro livro de espanhol. Ou seja, livro. Masculino, uma palavra masculina, terceiro. Está diante dessa palavra, então perde a última vogal. É apocopada. Então, bueno, malo, alguno, ninguno, primeiro, uno e terceiro, antes de substantivo masculino singular, é apocopado. As palavras que fazem referência a santo. Antes de substantivo próprio masculino singular, santo vai perder a última sílaba e vai para san. Então, San Juan é meu santo favorito. São João é o meu santo favorito. Ou seja, Juan, substantivo próprio masculino singular. Então, o santo vai para san. Certo? Hoy é dia de San Pablo. Mesma coisa, substantivo masculino próprio está no singular e santo fica para san. Perde a última sílaba. Lo pedir é a San Antônio. Ou seja, Antônio aqui, ó, substantivo próprio masculino singular, e santo, perde a última sílaba tônica, vai para san. Mas existem algumas exceções. Quando temos Tomás, Santo Tomé, Santo Toribio e Santo Domingo, o santo ele não sofre apócope, ele permanece dessa mesma forma. Agora, qualquer outro santo que seja Juan, Pablo, Antônio, Mateus, seja lá qual for,
substantivo próprio masculino singular sofre apócope. Então, vai para San, certo? As exceções de Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toribio e Santo Domingo. Eles permanecem com o santo integral. O ciento, ou seja, 100, e antes de substantivo masculino, feminino no plural, ele vai sofrer apócope, perde a última sílaba tônica. Então, observa o seguinte, temos dois exemplos aqui. Aqui há 100 coches aparcados, aqui há 100 carros estacionados. Então, antes de um substantivo masculino ou feminino no plural, ele sofre apócope. Então, de ciento, ele vai para cien, perdeu o TO. Então, aqui há 100 coches aparcados, aqui há 100 carros estacionados. Então, coche, substantivo masculino, ok, está no plural, coches, beleza. Nesta sala há 100 personas, pessoas. Uma palavra feminina está no plural, e o que a regra diz? Que ciento, antes de substantivo masculino ou feminino, no plural, ele sofre apócope. Então fica cien, é a forma apocopada de ciento. Então, nesta sala há 100 pessoas. Nesta sala há 100 pessoas. E temos agora sobre os mucho. Mucho, antes de adjetivo, advérbio ou locuções adverbiais, ele, de mucho, vai para muy. É a forma apocopada de mucho. Vamos ver. Sus ojos eram muy bonitos. Ou seja, qualificação, adjetivo era muito bonito. Então, não teria como colocar sus ojos eram muito bonitos. Fica estranho, né? Lembrando que eu falei sobre a questão de eufonia? Pois é. Então, sus ojos eram muito bonitos. Ok. Aí, salió muito temprano, saiu muito cedo. Aqui, ó, um advérbio, lembrando sobre os advérbios, temprano, cedo. Então, eu identifiquei esse advérbio aqui, muito está diante dele, o muito, então vai para muy. Então, salió muito temprano, saiu muito cedo. Es muy amiga. Es muy amiga. Poderia ser es muy amiga minha, ficaria melhor. Então, é muito amiga minha. Ou seja, um adjetivo, estou dando uma qualificação para essa pessoa, ela é muito amiga minha, uma pessoa muito querida, então muito vai para muy. Marta viaja muy a menudo, ou seja, a menudo, substantivo aqui, ó, com uma locução adverbial no caso, a menudo que é o mesmo que frequentemente, então Marta viaja muito frequentemente. Então, a menudo é uma locução adverbial, o mútil está diante dessa locução, e o que diz? Antes de adjetivo, advérbio e locuções adverbiais, mútil vai para muy. Marta viaja muy a menudo. Agora nós temos as nossas exceções do mútil. Ele não vai ser apocopado, ele não vai ficar como muy, quando ele vai vir diante de comparativos, como melhor, pior, maior, menor. Exemplos: es mucho mejor cantar que llorar. Es muito melhor cantar do que chorar. Ou seja, eu estou fazendo um comparativo entre cantar e chorar. Então, é um comparativo. O muito está diante desse comparativo, que no caso é melhor. Então, ok, mantenha a forma integral. Assim será muito pior, ou seja, assim será muito pior. Estou fazendo uma comparação, muito pior dessa forma. Então, muito permanece integral. Tiene mucho maior mérito, tem muito maior mérito, a mesma coisa. E, por último, es mucho menor la deuda, é muito menor a dívida. Então, comparativos como mejor, pior, maior e menor, melhor, pior, maior e menor, o mútil se mantém normal, não apocopa, não precisa. Aí, segunda regra do mútil.
Diante de advérbios como mais, menos, antes e depois, também fica multionormal. Não perde a última sílaba, não fica como muy, fica multionormal. Ó, lo de Carla foi mucho más grave. Um advérbio aqui, ó, mais grave. Um advérbio de intensidade, mais. De quantidade, no caso, mais grave. Ou seja, lo de Carla foi mucho más grave. Está diante de mais, um advérbio, ok, mucho normal. E usted tiene mucho menos. Você tem muito menos. Ou seja, um advérbio aqui, ó, menos, quantidade, então o mucho permanece normal. E estuvo muito antes, esteve muito antes. Então, antes, verbo de tempo, ok, mucho está diante desse advérbio, então mantém integral, mucho. Aqui, ó, último exemplo. Llegaram mucho después, chegaram muito depois. Então, diante de advérbios mais, menos, antes e depois, ou seja, o mucho permanece sem ser apocopado. Llegaram mucho después. Agora, qualquer, é o mesmo que qualquer. Ele vai se apocopar em qualquer, que é a forma apocopada dele, quando ele vai diante de um substantivo. Tanto se esse substantivo ele é masculino ou feminino, não importa. Qualquer, que é a forma apocopada de qualquer, diante de substantivo masculino ou feminino, recebe apócope. Exemplo, dava qualquer coisa por saber com que cara han leído la notícia. Dava qualquer coisa para saber com que cara leram a notícia. Ou seja, qualquer está diante de um substantivo, no caso aqui é um substantivo feminino, então qualquer, a forma integral aqui, ó, vai para qualquer, no caso só perde a última vogal. Aqui temos uma coisa interessante sobre a apócope facultativa. As palavras quem quer, que é a forma apocopada de quem quer, e grande, que é grande, diante de um substantivo singular, elas sofrem apócope facultativa. Mas perceba o seguinte, quem queira é uma palavra que praticamente não é mais utilizada no espanhol. Dificilmente será encontrada. Tanto é que nem no livro de vocês tem exemplos que mostrem como é a utilização do quem queira. Temos só do grande, que gran, fica gran, a forma apocopada quando ele está diante de um substantivo no singular. E a apócope é facultativa. Aí o que acontece? Embora digam que seja uma apócope facultativa, vamos aqui para o grande, que é grande, a Real Academia Espanhola dita as normas, como são escritas as palavras, a pronúncia, etc. Elas preferem que seja apocopada. Então, de grande, elas preferem que fique em gran, embora digam que é algo facultativo. Então, você quem decide se pode ser grande ou gran. Os dois estão certos. Então, temos aqui dois exemplos. Ó. Exemplos. Ella es una grande mujer. Tá certo. Mas se eu coloco também ella es una gran mujer, ou seja, o grande é um apócope, ok, também está certo. Mas, de novo, embora seja uma apócope facultativa, é preferencial que a última sílaba de grande seja apocopado para gran. Ella es una gran mujer. Aqui a gente vai fazer umas atividades rapidinho e depois eu vou passar uma atividade para vocês para casa, para que vocês possam fazer ainda a questão de treinamento sobre apócope e advérbio. Nossa aula está um pouco grande por conta do nosso resumo que tive que fazer, né, para as pessoas que perderam as últimas aulas, mas nós já estamos quase terminando. Ó, temos a letra A, buscávamos, aí temos as formas aqui, ó, uno, aí no final ninguno,
Vamos lá, buscávamos, aí temos chalé, ok. Pero não vimos, aí temos nenhum e nenhum. Como é que ficaria essa frase aqui? A letra A. Buscávamos um chalé, ou seja, uno está diante de uma palavra aqui masculina, pero não vimos ninguno, ou seja, ninguno. Ninguno está no fim da frase, não tem nenhuma palavra masculina que ele esteja antes para ficar nenhum, então, ok, não tem problema nenhum, fica ninguno, certo? Letra B, es la, aí temos primeiro e primeira vez que trabalhamos nesta empresa. Como ficaria? Es la primera vez que trabalhamos nesta empresa. Primeiro não ficaria porque não está diante de nenhuma palavra masculina para ser apocopada. Então, não teria como eu colocar es la primeira vez. Então, fica normal, es la primeira vez. Letra C, temos 100 e 100. Aí, ó, alunos assistiram à classe, ou seja, 100 alunos assistiram à classe. Ficaria apocopada ou não? 100 ou 100. 100 alunos assistiram à classe, ou seja, 100 alunos. Você está diante de uma palavra, o 100, que se vocês forem ver lá nas regras, quando ele está diante de uma palavra masculina, o 100, ele recebe apócope. Então fica 100 alunos assistiram à classe. 100 alunos assistiram à aula. Ok? Letra D. Negredo era, aí, muy y mucho amigo nuestro. Negredo era muito amigo nosso. Ou seja, estou colocando uma ênfase, um carinho nessa frase aqui. Estou dando como se Negredo fosse algo muito especial para mim. Então ficaria como muy ou mucho. Ficaria muy. Negredo era muito amigo nosso, ou seja, ele era muito amigo nosso. É quase um adjetivo, em outras palavras, uma qualidade porque eu estou dando para ele. É uma pessoa muito querida. Então, Negredo era muito amigo nosso. Letra E. Lá, aí temos bueno e buena. Mulher hizo na tarta para comemorar el, aí primeiro, emprego de seu hijo. Então, la buena mulher, ó, você viu que tem buena. Nós vimos que bueno, ele é apocopado para buen, diante de palavras substantivas, masculino singular, mas mulher é mulher. Então, a palavra feminina, então, temos buen e buena. Então, mantém o buena, não está de acordo com as regras do bueno, está de acordo com o gênero aqui também da frase, então fica buena, normal. La buena mujer hizo na tarta para comemorar el primeiro. Temos primeiro e primeiro. Empleo. Empleo é emprego, é uma palavra masculina. Então, primeiro, já que está diante de uma palavra masculina, ele aqui no caso sofre apócope. Então, fica para primeiro. Então, a boa mulher fez um bolo para comemorar o primeiro emprego de seu filho. Letra F. Ele não é nombre, aí san e santo. No caso, ficaria a forma normal. Aqui, ó, santo. Ele não é nombre santo. Ele não é um homem santo. Santo está vindo no início, no final da frase. Não está fazendo referência ao santo em si, que tem lá as regras de São Domingos, Santo Tomé e por aí vai. Não está fazendo referência a nenhum deles, só o santo está no final da frase, então o santo se mantém normal. E por último aqui, ó, letra G. Cualquiera, aí persona pode dar aí malo ou mal passo. Então fica aqui, ó, qualquer persona pode dar mal passo. Ou seja, qualquer, que no caso a forma integral é qualquer, foi apocopado,
E a regra diz lá, diante de tanto masculino ou feminino, vai ser apocopado. Então fica qualquer persona, pessoa, pode dar um mal passo, ou seja, um mau passo. Mal, ó, passo. Percebam que passo é uma palavra masculina. Então, o malo vai para mal. Então, qualquer persona pode dar um mal passo. H. Hablas, aí muito e muito, mais que escutas. Traduzindo, ó, falas muito mais do que escutas. Eu não estou qualificando nada, não estou dando um tom enfático assim de qualidade, ou seja lá o que for para essa pessoa, só estou dizendo, constatando um fato, fazendo uma equivalência de quantidade, tu fala muito mais do que escuta, então fica mucho. Hablas mucho mais que escutas. E temos aqui o último, santo, san e santo. Isidro es el patrono de Madrid. Então ficaria como San Isidro es el patrono de Madrid. Por quê? Aqui o de santo foi para San, porque ele não está, esse San Isidro, ele não está incluso em São Domingos, São Tomé, Santo, tem outros santos, Santo Tobias, se eu não me engano também. Ou seja, ele não, o Santo Isidro, ele não está incluso nas exceções de santos, que mantém o santo na forma integral sem ser apocopada. Então fica San Isidro es el patrono de Madrid, certo? Nada mais é do que isso. São os mesmos assuntos, alguns exemplos eu alterei, ok. Vou passar uma atividade para vocês fixarem melhor a questão de advérbios e apócope. Qualquer coisa eu deixo disponibilizado também esse slide aqui para vocês. E por enquanto é só. Nossa aula ultrapassou um pouquinho do tempo, mas novamente por questões da nossa revisão dos nossos últimos assuntos. E até próxima semana e hasta luego.